Deixa eu adivinhar. O seu tráfego pago não tá mais funcionando, é isso mesmo, né? Parou. Antes funcionava, antes tinha lead qualificado, então tá na hora de trocar de gestor, né? Você testou de novo seu gestor de tráfego, de novo só lead desqualificado. Tá difícil, né? Tá difícil hoje em dia, não se fazem mais gestores como antigamente. Será mesmo? Vamos bater um papinho sobre isso. E se você é gestor de tráfego, não vai embora, fica aqui também, porque o que eu vou falar agora é extremamente importante para que você consiga entender se o seu trabalho também está entregando aquilo que é esperado de um gestor de tráfego. Então, vamos ficar aqui até o final, já deixa seu like nesse vídeo, porque hoje a gente vai falar de um assunto essencial e que talvez o tráfego não seja o problema aí do seu negócio. E é isso que a gente vai conversar agora. Então, a verdade é, seu tráfego pago parou de funcionar. Antes de você trocar de gestor de tráfego, eu quero ter uma conversinha aqui com você. Eu vou passar por alguns passos para você observar e analisar dentro do seu negócio antes de pensar em trocar de gestor de tráfego. E se você é gestor de tráfego, eu quero que você olhe esses passos e traga clareza para o seu cliente, para que o seu trabalho não seja criticado também por falta de alguma dessas coisas aqui. Tá bom? Sem mais delongas, vamos lá. Primeira coisa que eu quero que vocês olhem quando as coisas não estiverem indo bem, né? Porque ninguém troca de gestor de tráfego quando as coisas estão bem, é sempre quando não tá muito bem. Mas a primeira coisa que eu quero que você analise e olhe é a estrutura do seu negócio hoje. E por estrutura, a primeira coisa que eu quero é olhar metas claras e acessíveis. Como assim? Você tá cobrando do seu gestor de tráfego um lead qualificado, mas você não tem definição do que é um lead qualificado, então a gente tem um problema aqui. E a mesma coisa para você, gestor de tráfego. Se o seu cliente chega para você e fala: "Ah, a campanha só trouxe lead desqualificado", mas você não tem uma definição clara do que é um lead qualificado, temos um problema aqui. E isso precisa ser alinhado antes de iniciar a campanha. Você precisa de uma pergunta-chave que entenda se aquele lead é qualificado ou não. E por qualificação, a gente não vai entender que ele converteu no final. Qualificação é ele atender aos critérios que a gente definiu lá no começo. Então, se você vende para médio, será que essa pessoa que veio tem um CRM ativo? É beleza, então tá qualificado. E eu sei que isso é difícil, porque há uma esperança muito grande das pessoas dentro do tráfego, mas a gente precisa entender que o tráfego é meio de campo, o tráfego não é o que vai chutar a bola pro gol, tá? Então isso é bem importante e ter essas definições claras vai ajudar na otimização das suas campanhas, tanto para devolver métricas melhores para as campanhas, assim como para você ter todos os pingos nos is certinho aí ao longo do caminho. Então, não quero mais saber. E aí eu vou pôr entre aspas aqui, porque assim, eventualmente vão vir leads que não estão dentro da sua qualificação. Por exemplo, eu rodo campanhas para buscar gestores de tráfego. Beleza, vem social media, vem outros públicos, mas o que eu vou contabilizar são as pessoas que são gestoras de tráfego, certo? Então, esse é um ponto bem importante. Metas precisam ser claras, precisam ser acessíveis e todo mundo ter ciência disso. Qual que é o seu CAC máximo? Você precisa ter ciência de quanto que pode ser o seu custo de aquisição, dado o tempo que a pessoa fica com você. Muitas das vezes você vai ter um custo de aquisição maior porque você tem uma recorrência, então o cliente vai renovando e vai continuando com você. E isso precisa ser definido. Qual que é o seu CAC máximo? Qual que é o seu CPL máximo? Você precisa ter algumas definições e métricas antes de startar as campanhas. Funil de vendas definido? Por aqui eu quero entender se a gente já tem toda a jornada desenhada e se a gente sabe o que deve acontecer em cada uma dessas etapas. Então, depois que o tráfego rodar, as páginas estão certinhas, assim que a pessoa clicar, ela vai cair em um link que faz sentido, ela consegue comprar por ali, depois da compra ela recebe comunicação, ela recebe onboarding, enfim, todas as etapas no qual você tem um ponto de contato com esse cliente precisam estar mapeadas e definidas antes de subir a campanha e testada, tá? E aqui eu já pergunto, você tem um CRM? Você tem time de vendas? E aí, por CRM, eu penso em um local para gestão dos contatos, né, dos leads e clientes, mas também um local para automação inteligente, gestão e agilidade do time de vendas, do time comercial. E isso vai ser extremamente importante, porque como eu disse, o tráfego, ele não é o último a jogar, ele não tá no fim da jornada, ele tá mais no início da jornada, início e meio da jornada, ele tem influência, você pode fazer os anúncios de remarketing, mas ele é meio de campo, tá? Ele é meio de campo, não é ele que chuta a bola pro gol. E todo mundo precisa ter ciência disso aqui durante esse processo. E o que é o principal ponto é definição. Parte das metas. Vamos definir e entender junto.
Agora, um outro ponto importante é entender qual que é o papel desse gestor de tráfego, né? Porque às vezes a gente contrata o gestor de tráfego e é bem importante você saber o que que é o papel dele, o que que ele faz. E não, ele não é social media, ele não é designer, ele não é estrategista, ele não é o gestor do seu produto, tá? A não ser que isso esteja em contrato. E é bem importante vocês terem essas definições de o que cabe para esse gestor, o que que ele vai fazer. E tudo que for feito além daquilo é um extra, tá? Eu já errei muito nisso, mas hoje eu entendo esse papel bem mais claro e tento ir colocando esses pingos nos is, e quando eu faço entregas a mais, falo, olha, isso aqui não faz parte do meu papel, para que as coisas estejam bem alinhadas. Um outro ponto que eu quero deixar aqui, e com isso aqui eu vou tomar bastante cuidado, é que é bem importante você entender que ele executa baseado no que recebe. Mas se você é gestor de tráfego, eu vou trazer um ponto aqui para você que sempre que me alertou, que é assim, quando você cria demanda, você tem o poder na sua mão. E agora vamos sentar todo mundo na mesma mesa e entender o que eu quero dizer aqui. O ponto é, gestor de tráfego, você pode trazer ideias, você pode trazer sugestões, estratégias, você pode trazer todo o seu background e sugestões de melhoria que contemplem outras áreas do negócio. Isso não tem problema. E aí, você vai colocando conversa, porque você tem conhecimento, você tem contato com outros negócios. Traz uma campanha que você fez que deu certo, traz essa ideia. Ajude o seu cliente. Mas você, cliente, que dá a cartada final. É você que define. Você precisa passar um direcionamento para o gestor. Então, qual que é a estratégia do mês? Quais são as campanhas que a gente vai rodar? Quais são as ações que vão ser executadas? Então, isso é bem importante, porque no fim das contas, vai ser um jogo que deve ser jogado junto, entendeu? Não é uma competição, mas a estratégia parte do cliente, mas nada impede que você colabore para isso, tá bom, gestor de tráfego? Tá bom, cliente? Estamos todos na mesma página? Vamos continuar aqui. E por fim, dado que a gente falou isso, né, que quem executa e tudo mais, você precisa de dados e briefing para performar. Você precisa de dados para conseguir analisar e precisa de briefing para tomar as decisões, para estruturar as campanhas. E aí, de novo, a gente está numa mesinha aqui de mediação, da gente conversar. Empreendedor, você passa o briefing. Gestor de tráfego, dá uma orientada no que você precisa. Defina, então, o que que tem nesse briefing. Qual o ICP? Qual a LP, página que deve ser destinada? Qual o objetivo? É lead? É venda? Então, vamos todo mundo ficar na mesma página. Gente, e essas coisas precisam estar documentadas, porque no final a gente vai olhar para isso, entendeu? Eu não quero mais discussão baseada em achismo. Eu quero discussão baseada em dados. Agora, gente, quais são as causas comuns de falha dentro do tráfego pago, né? O que acontece? Que a primeira coisa é realmente campanha sem segmentação, então vem leads muito fora do que a gente espera, mas isso precisa ser definido antes. O que é que a gente espera? Então, campanhas sem segmentação, eu já vi isso acontecer muito, e eu já vi muita gente falando, não, roda público aberto. Eu acho que é um teste válido que pode ser feito em um determinado momento, mas numa escala pequena, tá bom? Tudo é válido, tudo é possível aqui, mas você precisa estar alinhado com o seu cliente. Do mesmo jeito que o gestor precisa alinhar com o cliente precisa dar esse acordo aí com o gestor. Rodar uma campanha sem segmentação pode ser um grande tiro no pé, sabe? Você pode vir com um público muito desqualificado. Então, antes de fazer isso, você precisa alinhar o seu cliente. E aí, por aqui, eu vou trazer um outro ponto. Aqui eu vou trazer uma outra questão, que não é só campanha sem segmentação. É público desalinhado e criativo desalinhado. Você, gestor, está subindo a campanha, sabe que está indo para aquele público. Você está vendo que o criativo não está conversando com o público? Então, você pode fazer sugestão de criativos. Você não precisa ficar só com aquilo que você recebeu. Olha, pensa. Você está aqui para pensar. Você só para ele subir a campanha, ele subia sem precisar de você. Colocava lá todos os criativos, tá? E é sempre um jogo. Público, página, criativo. Tudo tem que estar alinhado e conversando entre si, tá? E aí, por aqui já vem para o segundo ponto, que é página ruim, funil quebrado. Então, durante a jornada, tem algo que não faz sentido. Você clica e vai para uma página nada a ver, uma página que não funciona. Você precisa testar antes de subir as campanhas. Do mesmo jeito, se você trabalha com CRM, você precisa testar antes de mandar um e-mail. Então, teste, valide que está tudo certo.
completo, tá bom? Na estrutura da campanha. Use o TM, não libera nada sem o TM para que você consiga avaliar depois, sabe? E aí vem para o nosso próximo ponto, que é falta de testes e otimizações. A campanha precisa ser testada, precisa ser otimizada, você precisa o tempo todo estar pensando nessa estratégia. E aí, para você que é cliente, peça o histórico da campanha. Quer entender quais otimizações foram feitas, o que alterou nessa campanha. A campanha com pouco, não foi muito mexida, tem algo esquisito aí, entendeu? Você precisa mexer nessas campanhas para melhorar elas. Porque se você subiu a campanha e sentou e ficou olhando para elas, tem algo de errado. Depois, uma falta de acompanhamento aqui no pós-clique. E aí aqui eu vou jogar uma meia-culpa entre todo mundo, porque o que acontece é que você precisa olhar a jornada completa. Como eu sempre digo, não adianta só a primeira etapa estar funcionando. Precisa ter essa jornada completa e precisa ser testada e precisa ter um acompanhamento. Precisa ter mensagem assim que a pessoa converte, assim que ela se inscreve. Precisa ter pesquisa. Enfim, precisa de uma jornada posterior. Esse é um trabalho de CRM. Já não é mais um trabalho do gestor de tráfego, mas o gestor de tráfego que subir campanha sem isso também está errando. Ele precisa alertar o cliente de que precisa de um pós e de um acompanhamento depois da estruturação da campanha, tá? Tá, eu já entendi todas essas causas aqui de falha e tudo mais. O que que eu faço antes de trocar de gestor de tráfego? Antes de tudo, antes de sair trocando de gestor de tráfego, você vai implementar um CRM. Se você ainda não tem CRM, implementar um CRM para que você consiga fazer essa jornada pós-venda, acompanhar esse lead aí depois, tá? Você vai estabelecer os KPIs, metas e objetivos e vai alinhar esses objetivos junto com o seu gestor. Você vai criar uma rotina de alinhamento junto com ele, pode ser por WhatsApp. Então, eu preciso receber determinados relatórios determinados dias, por exemplo. E você vai ter uma forma ali de conversar, você vai pedir para ele os dados reais de venda em tempo real, entendeu? Então, você vai confrontar aquilo que está dentro do gerenciador de anúncios com aquilo que está acontecendo na realidade o tempo inteiro, para garantir que o seu tracking dentro do gerenciador de anúncios está correto. Então, se o seu gestor de tráfego te trouxe que teve um CPL de R$ 8 e 200 leads, você vai ver se isso é realidade, tá bom? Então, o tempo todo você vai estar confrontando ele, tá? O tempo inteiro com a realidade do que está acontecendo. Não o gestor, e já cabe até o gestor trazer esse tipo de informação para você. Dado dentro do CRM, dado dentro do gerenciador de anúncios. Não vai estar 100% igual, porque existe um negócio que é a janela de atribuição, mas idealmente eles estão bem próximos, tá bom? Tá, eu já fiz tudo isso, ainda não tá funcionando. Quando que é a hora da gente trocar? Por fim, você troca de gestor se o gestor não te entrega relatório, se você não consegue confiar nele. Não é para gestor porque um lançamento não foi bem. Você vai trocar de gestor quando você não tem uma visibilidade, quando ele não tá te ajudando a ter essa clareza dos próximos pontos, dos próximos passos. Quando o gestor não assume responsabilidade, então o tempo inteiro tá jogando a culpa para você, e é o contrário também, tá, gestor? Não adianta você jogar a culpa pro cliente, você também tem que fazer a sua meia-culpa, entender aonde você está errando para que você possa melhorar as campanhas. E não propõe melhorias e nem se posiciona, ele tá ali só para executar, então ele não tá jogando junto. Aqui é um jogo de jogar junto, então vamos sentar junto, vamos melhorar, vamos pensar junto. E isso daqui que é esperado de um gestor, nada mais além disso, tá? Agora, se ele te prometer entregar um CRM, ótimo, isso está em contrato, isso é um serviço apartado. Então, eu acho que isso precisa estar bem claro. E para você que é gestor e quer entregar um CRM, quer entregar esse pós-venda, eu tenho um caminho para te ajudar também, porque eu consigo te fazer com que você alcance esse próximo passo e que consiga melhorar aí o seu ticket médio junto com os seus clientes e consiga entregar uma estrutura mais completa, porque muitas das vezes o empreendedor, o cliente, está buscando uma estrutura mais completa que resolva o problema dele de ponta a ponta. Só que às vezes não é você que vai resolver. Agora, se você se qualificar, você consegue resolver. É isso, gente, meu povo. Eu acho que o que eu quero deixar aqui de lição pra gente é a troca de um gestor deve ser a última opção. Você deve estressar ao máximo as possibilidades, porque senão você vai perder histórico, vai perder inteligência humana dentro das suas contas. Eu acho que ponto, estrutura vem antes de performance. Então, se você não tá tendo performance, dá um passo para trás e estruture o seu negócio. E tráfego só converte com o processo bem alinhado, bem montado. O tráfego
hoje em dia, por si só, ele não vai converter, tá? A gente tá numa era que o tráfego tá bem mais caro. E eu sei que no passado pode ter funcionado para você, que funcionou para muita gente, mas hoje o tráfego está bem mais caro e você vai precisar entender e montar uma estrutura que funcione para ter um negócio aí lucrativo rodando e com vários pilares que tenham tanto aquisição bem estruturada quanto toda a parte de retenção estruturada, tá bom? É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu vou deixar esse mapa mental aqui para vocês e deixa o seu like aqui, né, no nosso canal, já se inscreve porque toda semana a gente tem vídeo novo aqui.